Vereador Toninho Vespoli. Obrigado, presidente. Bom, eu já acabei falando algumas questões na CCJ, né? E aí eu fico olhando como os liberais aqui, estou vendo ali o líder do governo, o João Jorge, que eu gosto de debater com eles algumas questões, né? O vereador veio aqui nessa tribuna e colocou quanto de servidores públicos da área de educação foram chamados nessa administração. E aí, segundo ele, está na casa da ordem de 9 mil pessoas que foram chamadas aí no concursos públicos, né? Mas assim, a coisa é colocada quase que parece que é um favor. Não é um favor. A máquina pública, né, servidores se aposentam, tem que ser chamados. O cargo está lá livre, está lá vago, sem ninguém fazer o serviço, né? Então, essas pessoas foram chamadas por uma necessidade e também por uma luta muito grande dos próprios concursados. Eu mesmo falei aqui já, nessa tribuna hoje, que eu estava em uma reunião com o Ministério Público, Secretaria Municipal de Educação, e a gente pressionando para chamar os vários concursos, no caso referente à educação, desde supervisor, professor, ATE e outros cargos, certo? E aí eu fico falando também, agora tem o outro lado da moeda, né? Qual que é o outro lado da moeda? Eu visito unidades escolares. Só o ano anterior à pandemia, nós visitamos em torno de 300 unidades escolares. E aí, o que a gente viu? Falta de servidores públicos, né? Escolas que têm 5 ATEs, 3 ATEs em licença e só 2 trabalhando. Inviável de uma unidade escolar dar um atendimento de qualidade para a comunidade com menos que 50%, por exemplo, do seu quadro de apoio. E aí, assim, qual que é a responsabilidade da administração? Então, a gente que visita as unidades escolares, e principalmente as unidades mais periféricas, está faltando um monte de servidor público. E aí vem aqui o representante defender o governo falando, ó, chamamos 9, mas não estava precisando de 9, estava precisando de 12, de 13. E cadê o resto? Cadê o resto? A pergunta é, por que todos não foram chamados? Essa que é a pergunta. Porque para dar o atendimento, a vaga está lá, então por que não foi chamada já que os concursos públicos estavam abertos? Tem concurso público que vai agora se findar agora em outubro, por exemplo, de PEI. Ué, por que não chamar os concursados? Nosso mandato fez um levantamento, em um ano, a prefeitura chamou em torno de 5 mil contratos de IPI. E eu conversei hoje na secretaria falando que duvido que esses 5 mil sejam todos de comorbidade. Não são de comorbidade. Então, assim, tem algumas justificativas que ela não responde todos os problemas. E aí, não dá para enganar as pessoas. E a discussão aqui passa também por uma outra questão, que eu acho que aqui tem que se responder. Qual a necessidade desses cargos? Por que 15? É um número cabalístico isso? Qual que é a explicação da necessidade, que função que essas pessoas vão fazer, que tarefas elas vão fazer e qual a necessidade disso? Porque quando os servidores públicos estão lá no chão da escola, mostrando a necessidade. Ou, por exemplo, aqui se fala bastante também de GCM, está faltando bastante GCM na corporação, que é verdade. Então, não tem nenhuma justificativa para não chamar os concursados. Mas se tem uma justificativa aqui, a meia boca, para ter 15 pessoas ganhando salários na ordem de 13 mil reais, para compor lá o quadro da secretaria. O que é pior, né? Pessoas sem o entendimento técnico, sem seus concursados, para ir lá simplesmente sem indicação do prefeito, porque é o carguinho do trem da alegria, é o carguinho dos compinchas, é o carguinho daqueles que vão ali estar aliado ao prefeito para fazer a sua política partidária, no meu modo de vista. Porque é isso que vai acontecer. E a gente vê isso, inclusive, em algumas subprefeituras, que tem cargos lá que a pessoa está fazendo muito mais uma militância política partidária
do que uma militância realmente ou um trabalho para desenvolver um trabalho para a região. Então, assim, qual que é o efeito disso? Depois isso recai contra o próprio serviço público. E aí os liberais que falam que estão tão preocupados, não é, com o serviço público, né, com a questão da expertise, né, com a questão da gestão, vão lá no Congresso e apoiam a reforma administrativa do Bolsonaro, que é o quê? Muito pelo contrário, acabar com o serviço público, que acaba com o concurso público e vai colocar lá nos cargos pessoas de notável saber. Qualquer um pode ser indicado como um notável saber. No fim, vai os cupinchas daqueles que estão na administração. E aqui o prefeito faz a mesma coisa na hora que vai lá e coloca 15 cargos com altos salários, sem nenhuma qualificação técnica, sem exigência de nenhuma qualificação técnica. Então, essas pessoas sem qualificação vão ajudar o secretário ou secretário adjunto no quê? É isso que tem que ser respondido aqui. No quê? Em nada, porque não tem nenhuma qualificação técnica para fazer isso. Então, assim, não tem como admitir. Isso daqui, ó, é o cabidão do Nunes. É isso que é isso aqui, ó. O cabidão do Nunes, que vai lá e colocar o seu pessoal para estar lá na Secretaria de Educação, sem nenhuma qualificação, para fazer um trabalho realmente para a educação. Se o prefeito tivesse preocupado com a educação, inclusive, olha só a fala da Maldi, hoje, comigo e com o Ministério Público. A fala da Maldi falou assim, a Maldi, já passou por todas as secretarias, está só na mesa do prefeito para o prefeito autorizar. Então, assim, o que a gente pede, então, prefeito, autorize logo o chamamento desses concursos. Esses concursos, sim, esses concursados vão fazer a diferença no chão da escola. Esses sim vão estar lá no chão da escola fazendo a diferença. Não são esses 15 cupincha partidário que vocês estão colocando lá. Por isso, pessoal, cabide político na prefeitura, na educação, não. Chega de palhaçada, chega de cabide de emprego. A gente quer realmente que chame os concursados, porque esses sim vão fazer a diferença na educação. Muito obrigado.